Olá, meus irmãos, a graça, a paz de Cristo para cada um de vocês. Seja bem-vindo ao nosso canal da Igreja Famílias em Cristo. Você que está passando aqui pela primeira vez, eu te convido a se inscrever para estar acompanhando as nossas palavras aqui. Você que já está aí nos acompanhando há bastante tempo, nós agradecemos, estamos muito felizes de ter cada um aqui. Muito feliz por essa tecnologia que nós estamos usando para a glória de Deus, para que o nome dele seja glorificado, para que o evangelho seja espalhado aí por todo o mundo. Estamos aqui cumprindo, o nosso chamado de levar o evangelho a toda criatura. Amém? A palavra de hoje, o tema dela nos dá uma grande dica do que eu vou ler, sobre quem que eu vou falar. O tema da palavra de hoje é quando tu te converteres. Então é óbvio que eu vou falar de Pedro, e eu quero convidar vocês a estarem abrindo suas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 22. Nós vamos fazer a leitura do versículo 31 ao versículo 34. Vai ser uma leitura curta, mas durante a palavra eu vou dar bastante referências e que vocês possam estar anotando para depois, antes de dormir, no melhor momento, a gente está relendo essas passagens que eu vou estar deixando aqui a referência, para que a gente possa continuar meditando nessa palavra, para que o Espírito de Deus possa continuar nos revelando algo a respeito dessa palavra. Amém? Então vamos lá, Lucas 22, do versículo 31 ao versículo 34, que diz assim na palavra de Deus: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: Estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: Eu lhe digo, Pedro, que antes que o galho cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Amém? Essa palavra é Jesus tendo uma conversa com Pedro. E isso aqui é um momentos antes de Jesus ser preso, são momentos antes dos soldados irem lá atrás de Jesus no monte. E Pedro e Jesus revela isso a Pedro. E é o momento da ceia, a última ceia de Jesus, aqui com os seus discípulos. Ele deixa bem claro, versículos antes, que não tomará mais a ceia até que chegue o reino de Deus. Então, esses aqui são praticamente os últimos momentos de Jesus aqui com os discípulos. E Jesus fala isso para Pedro: Pedro, quando tu te converteres. E quando a gente lê isso, a gente pensa, poxa, já tinha um tempo em que Jesus estava aqui com o seu ministério, Lá quando Jesus chama Pedro, lá no Evangelho de Lucas, também no capítulo 5, quando Jesus transforma Pedro num pescador de peixe para um pescador de homens, até este momento que nós lemos aqui, já se passa um tempo. Então Pedro já tem uma convivência com Jesus, Pedro já tem uma certa intimidade com Jesus, Pedro já tinha presenciado milagres com Jesus, Pedro já tinha participado de ensinamentos, Pedro já tinha andado cidades e cidades, Pedro com certeza já tinha sido exortado por Jesus. E por que nesse momento Jesus fala: Pedro, quando tu te converteres? Eu sempre falo que a conversão é um processo diário em nossas vidas. A minha conversão não foi somente no dia eu fui na igreja, levantei minha mão e aceitei Jesus. Eu estou me convertendo até hoje, e eu acredito que tem momentos que Jesus deve olhar e falar: Michele, quando tu te converteres, porque somos falhos, tem dia a gente falha assim de uma forma e a gente se sente mal, mas aí a gente vê aqui Pedro andando ali com Cristo, lado a lado, Cristo como homem, que ele convive assim
diário praticamente. E Jesus fala a Pedro: Pedro, quando tu te converteres. E eu me lembro, assim como momentos depois desse acontecimento, Pedro realmente nega Jesus 3 vezes, né? E Jesus aqui revelou a Pedro que ele ia negar Jesus 3 vezes. A gente pode ver isso lá no Evangelho de João, no capítulo 18, a partir do versículo 17, né? As pessoas perguntando: mas tu se veste como eles, você fala como eles, você é um deles. E Pedro todo momento negando, né? E nessa passagem, Pedro praticamente se mostra pronto a morrer por Cristo. E é quando Jesus fala: Pedro, quando tu te converteres. E o que eu acho muito interessante aqui é que Jesus fala: Satanás pediu vocês para peneirá-los. Então Jesus, ele usa vocês no plural. Mas eu orei por você, Pedro. Então Satanás pediu por vocês, mas eu orei por você, Pedro. Então foi algo muito específico para Pedro, porque Pedro estava passando ainda pelo seu processo de conversão, assim como nós também estamos. Precisamos nos converter todos os dias, precisamos nos converter a Cristo. Então Pedro estava nesse processo de conversão, Pedro estava nesse processo de transformação. Eu estava com umas amigas num grupo e a gente estava falando no tema sobre transformação, e essa foi até uma das palavras que eu compartilhei com elas, e Deus tocou no meu coração de estar compartilhando aqui também com a igreja esse processo de transformação que Pedro teve na vida dele, porque muitas pessoas, a gente vê que tem uma transformação muito rápida, né? Abandonam hábitos antigos, abandonam costumes, amizades, tudo, e realmente você vê aquela transformação que é algo visível. Tem pessoas que é do dia para a noite, sim. Tem pessoas que já são processos mais demorados, e eu vejo Pedro nesse processo, sabe? Mesmo ele andando com Jesus, tendo um convívio praticamente diário com Jesus, participando de várias coisas do ministério de Jesus, e no finalzinho, lá na última ceia, Jesus me vira para Pedro e fala: quando tu te converteres. O interessante é que depois que finaliza a ceia, que Jesus sobe ao Monte das Oliveiras para orar, em que chegam os soldados para prender, o que Pedro faz? Nós podemos achar essa passagem no Evangelho de João também, no capítulo 18, a partir do versículo 10. O que Pedro faz quando chegam os soldados? Pedro tira uma espada e vai lá e fere a orelha, né, do soldado Malco. Pedro, então, ele corta a orelha. Eu fiquei pensando, depois de tudo isso, depois de tudo que Pedro viveu, Pedro ainda faz um negócio desse. E eu não acredito que Pedro fez isso somente para lhe ferir a orelha, somente para cortar a orelha do soldado, né? Como é que alguém vai pegar uma espada naquele momento de euforia, de sangue quente, e vai ali mirar exatamente na orelha e falar: não, vou cortar a orelha desse camarada aqui? Para mim essa não foi a intenção de Pedro. Para mim a intenção de Pedro era ferir mesmo, era matar, era decapitar mesmo o soldado. Mas ele errou o alvo, graças a Deus ele errou o alvo. Mas se Pedro, depois de tanto tempo, depois de tanto convívio com Jesus, depois de tanta oração, intimidade, depois de tudo que nós lemos aqui nos evangelhos que Pedro viveu com Jesus, ele ainda estava com uma espada. E só anda com uma espada quem quer ferir. Só anda com uma espada quem tem aquele sentimento ainda de violência dentro de si. Eu não vou sair com uma espada, eu não vou sair com uma faca na bolsa se eu não tenho intenção de ferir ninguém. Se eu sou uma pessoa que eu não gosto de violência, para que eu vou andar com uma faca dentro da minha bolsa? Então eu vejo ali Pedro ainda, mesmo depois daquilo tudo, ele com o sentimento ainda de Simão dentro dele, né? Que sabemos que quando Jesus chamou Pedro, ele ainda era Simão. Então nós vemos, e o interessante também é que quando Jesus fala isso com Pedro, ele já não chama de Pedro, ele fala: Simão, Simão.
Então, Jesus conhece nossos corações e ele sabia que dentro de Pedro ainda tinha muito de Simão para ser tratado, que dentro de Pedro ainda tinha muito do velho eu para ser esvaziado, para dar espaço para se encher mais de Jesus. Então, outro caso bem interessante também é que Pedro nega Jesus. Eu fico imaginando como que ficou a mente de Pedro depois de tudo isso, quando ele viu que tudo se cumpriu, que tudo aquilo que Jesus falava se cumpriu, em que ele ia ser crucificado. E quando isso ocorre, quando tudo se é consumido, a mente de Pedro, tipo, que besteira que eu fiz, gente. Eu neguei meu mestre. E a palavra nos diz que Pedro chora amargamente. E o Senhor conhece nossos corações. Eu creio que Deus ali viu o choro amargo de Pedro. Que ele viu o arrependimento de Pedro. E Jesus se preocupa com a gente. Mesmo com as nossas falhas, mesmo com nossos erros, Jesus se preocupa conosco. E quando Maria Madalena, Salomé e Maria, depois que tudo ocorre, né, que Jesus vai para o sepulcro e que passa os 3 dias, Jesus já está ressurreto, mas que Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Jesus, vão até o túmulo para ver o corpo de Jesus, em que elas encontram já o túmulo aberto com um anjo. E o que o anjo fala para elas? Né? Para elas irem e darem essa notícia aos discípulos de Jesus e a Pedro. Gente, esse ir a Pedro fez toda a diferença nessa minha leitura, porque Pedro era um discípulo de Jesus, mas por que o anjo não disse somente vai e fala aos discípulos de Jesus? E ele usa o termo ir a Pedro, é como se ele estivesse falando, vá, fala aos discípulos de Jesus e também fale a Pedro. Porque talvez se ele desse o recado somente fale aos discípulos de Jesus, Pedro fosse se sentir excluído. Porque é o que a gente faz quando a gente falha, quando a gente erra, a gente já não sente mais que faz parte daquele grupo. Eu era discípulo, eu errei, eu já não faço mais parte desse grupo. Ou era membro dessa igreja, mas eu errei, então eu já não me sinto tão membro assim. E o anjo do Senhor vai lá e deixa bem claro que esse recado também é para Pedro. Então isso não é um castigo para Pedro, isso não é uma disciplina, isso não é para excluir Pedro do grupo dos discípulos, pelo contrário, isso é para trazer Pedro mais para perto, porque o Senhor conhece nosso coração e sabia que no coração de Pedro ele talvez já não se sentisse tão discípulo como os outros discípulos por causa desse erro dele. Nós vemos até também Pedro tentando voltar a ser um pescador de homens. Lá no Evangelho de João, no capítulo 21, versículo 3, nós vemos Pedro, né, talvez ali perdido, né, sem Jesus. Imagina passar tanto tempo andando com Jesus e de repente você se vê ali sem a presença do seu mestre, né? Aquele que tudo te ensinou, aquele que transformou a sua vida, e de repente você está sem ele. Deve ter dado um vazio, deve ter dado medo, deve ter dado uma angústia, um desespero. E nessa fase, Pedro vai e fala, eu vou pescar. É como se Pedro estivesse falando, eu vou voltar para as minhas redes, eu vou voltar para o meu barco, eu vou voltar para o mar, eu vou voltar a ser Simão. Porque eu não sou mais um pescador de homens, eu só posso ser pescador de homens com Jesus aqui. Mas sem Jesus aqui, um homem, eu não posso ser pescador de homens, eu não sou capaz, eu sou falho. Então Pedro volta a ser Simão. E engraçado que ele revive aquele cenário da pesca milagrosa, onde ele tenta pescar e nada pesca. Eis que Jesus está lá, aguardando ele, e faz, né, repete aquela cena, né, do lance novamente às redes.
E Pedro revive aquilo. É como se Jesus estivesse ali relembrando a Pedro o chamado que ele tem. É como se Jesus estivesse chamando novamente Pedro. Pedro, você esqueceu? Você é pescador de homens, não de peixe, Pedro. Pedro, você se esqueceu da pesca milagrosa que você já viveu, Pedro. Pedro, você esqueceu do propósito que eu tenho para sua vida. E logo em seguida é quando Jesus pergunta 3 vezes também. Aquela famosa pergunta: Pedro, tu me amas? Na 3ª vez que Jesus pergunta, que Pedro responde: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que eu te amo. E nesse momento, para mim, é como se Jesus estivesse consagrando ali o chamado de Pedro. É como se Jesus estivesse ali selando, né? Pedro, então pastorei as minhas ovelhas. Pedro, você agora é um pastor. Pedro, você é um pescador de homens. Então ali Jesus está consagrando, Jesus está ali falando: Pedro, foi para isso que eu te chamei, apacenta minhas ovelhas. Você é um pastor, você é um pescador de homens. Esquece que você já foi Simão e seja Pedro. Aleluia. E aqui começa, né, a Pedro a se esvaziar mais de si. Aqui começa a Pedro a abrir mais espaço para a entrada do novo, para a entrada de Jesus. A gente não consegue receber o novo quando as coisas velhas ainda estão dentro. Quando a gente compra móveis novos para nossa casa, nós precisamos tirar os antigos para dar espaço para os novos, e assim acontece dentro de nós. Nós precisamos nos esvaziar do nosso eu, do nosso orgulho, das coisas do mundo, das coisas terrenas, para nos encher do Espírito Santo, para nos encher do sobrenatural de Deus. Precisamos dar espaço. Aí talvez você pense: mas eu consigo ajeitar uma coisinha velha e uma coisinha nova na minha casa. Você pode até conseguir fazer isso no espaço físico, mas dentro de nós, no espaço espiritual, não se pode ocupar o mesmo lugar a luz e as trevas. Então, que a gente dê espaço para a luz, que a gente dê espaço para aquilo que seja de Deus, que a gente dê espaço para o Espírito Santo, porque a gente sabe que essa transformação não vem através de nós. Eu sempre falo que a gente consegue fazer uma transformação na nossa vida, a gente pode até conseguir, mas será uma transformação externa. E a transformação que Jesus faz em nossa vida, a transformação que o Espírito de Deus faz em nossa vida, é uma transformação interna. Ela começa internamente, ela pode vir até externamente também. Quando a pessoa olha para você e fala: nossa, eu vejo o brilho do Espírito Santo na sua vida. Gente, não existe coisa melhor de se ouvir. A pessoa pode falar que você é linda, maravilhosa, que seu cabelo tá bonito, que sua pele tá... São coisas boas de escutar. Mas a pessoa virar para você e falar: nossa, eu vejo o brilho do Espírito Santo na sua vida. Aleluia, gente. É a melhor coisa de se ouvir. Por quê? Porque isso é uma mudança que já estava acontecendo internamente e que você consegue transbordar isso para fora e transbordar para outras pessoas. E falando em transbordar para outras pessoas, lá no livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 14, nós podemos ver Pedro transbordando para outras pessoas. Eu vou até abrir aqui nessa passagem para ler esse pedacinho, somente o versículo 14, no livro de Atos, capítulo 2, que diz assim: Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: Homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto, ouçam com atenção. Aqui é momentos após o Pentecoste, né? É quando o Espírito, né? Quando aquela promessa de Jesus de nos enviar o Espírito Santo, de nos enviar o nosso amigo, nosso conselheiro, nosso ajudador. Quando se cumpre essa promessa em que o Espírito de Deus já está ali
com cada discípulo, com cada pessoa, quando aquelas pessoas se transformam em templo do Espírito Santo, aqui Pedro, cheio do Espírito Santo, na palavra de Deus diz que ele se levanta em alta voz. Nós vemos aqui Pedro com uma autoridade, nós vemos aqui Pedro com alta voz, mas dessa vez não é para tirar uma espada, não é para ferir ninguém, não é para questionar, não é para reclamar, é para sim fazer a sua primeira pregação, é para começar a espalhar as boas novas. Se nós fazemos a leitura desse capítulo do versículo 14 até o versículo 40, eu te convido a fazer essa leitura, que aqui está descrito como que foi essas palavras de Pedro, e são palavras muito bonitas, é um convite ali ao arrependimento. E no finalzinho, no versículo 41, nos diz que naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. E aqui nós vemos Pedro, sim, sendo pescador de homens, que na sua primeira pregação, na sua primeira ministração, ele consegue ali pescar, ele consegue ali, cheio do Espírito Santo, salvar 3.000 vidas. Então aqui nós vemos Pedro trocando a espada física, trocando a espada que fere, pelaquela espada que a gente encontra lá no livro de Efésios, lá na armadura de Deus, a espada do Espírito. Aqui Pedro troca a espada física pela espada sobrenatural, aquela espada de 2 gumes que vai lá no íntimo, aquela espada de 2 gumes que alcança onde ninguém alcança, somente o Senhor, somente a palavra de Deus. Aqui Pedro está com essa espada, aqui Pedro está fazendo uso dessa espada, não para ferir pessoa, mas sim para amar as pessoas, não para ferir as pessoas, mas sim para salvar as pessoas e trazer as pessoas para o reino de Deus. O Pedro falho, o Pedro que negou Jesus, o Pedro que tentou voltar a ser Simão, o Pedro que mesmo andando dias com o Senhor, anos com o Senhor, ouviu do Senhor quando tu te converteres. Imagina o que seria para a gente chegar na igreja hoje e o pastor Ricardo falar: Michele, quando você se converter, nós somos humanos, nós vamos sentir, poxa vida, por que o pastor me falou isso? Será o que ele está pensando? Que eu não sou convertida? Mas é essa conversão diária que nós precisamos ter. Então que possamos buscar essa conversão diária, que possamos trocar as coisas físicas, as coisas terrenas, pelas coisas espirituais, pelas coisas sobrenaturais, para a gente poder viver o sobrenatural, que a gente possa cada dia mais buscar se esvaziar de tudo aquilo que não provém de Deus de dentro das nossas vidas, tudo aquilo que não provém dele, tudo aquilo que é daqui, tudo aquilo que não traz benefício nenhum para a nossa vida, tudo aquilo que não nos edifica, e a gente se possa se encher daquilo que provém dele, daquilo que ele quer para nós, para que a gente possa assim realizar o nosso chamado, realizar o nosso propósito aqui. Cada um de nós temos um propósito. Então que nós possamos estar andando em obediência a Deus. Que nós possamos estar andando para o caminho ao qual Ele nos chamou. Mas eu me lembrei aqui da passagem de Pedro caminhando sobre as águas. E ele fez isso seguindo uma direção, uma orientação de Deus. E Pedro afundou por causa do vento, por causa das coisas externas, Pedro afundou. Mas se Pedro tivesse se mantido foco em Jesus, ele com certeza ia continuar andando. Mas assim que Pedro afundou, as mãos de Jesus estavam ali para rapidamente salvar ele, com todas as falhas de Pedro, com tudo que Pedro ia fazer. Eu já contei aqui para vocês, Jesus sabia de todo esse processo da vida de Pedro. Mesmo assim, Jesus estava ali do ladinho de Pedro para erguer as mãos e salvar Pedro. Então, que quando a gente afunde, que seja porque a gente está num caminho
direcionado por Deus. Não significa que a gente esteja num caminho direcionado por Deus que vai ser tudo bem, que vai ser tudo flores, que vai ser tombos. Não. Podemos cair, podemos afundar, assim como Pedro afundou. Mesmo estando em obediência a Deus, mesmo estando ali num caminho em que Deus permitiu que ele saísse do barco para andar sobre as águas, Pedro afundou. Isso pode acontecer com a gente também. Mas sabemos que o Senhor estará ali, mesmo com todas as nossas falhas, para erguer a mão dele e nos tirar ali do fundo das águas, nos tirar do perigo. Mas para isso temos que estar com ele. Quantas pessoas estão afundando hoje sem ter ninguém para socorrer? Porque talvez estão num caminho totalmente oposto daquele que o Senhor chamou. Porque talvez estão totalmente em desobediência a Deus. E isso não é um castigo de Deus. Não é porque Deus quer te ver machucado. Não, porque Ele quer você na direção que Ele te deu. Porque Ele tem um propósito para você. Então, que você possa caminhar de acordo com esse propósito de Deus. Que você possa caminhar na direção que Deus te deu. Para que, assim como Pedro, todos nós precisamos ser pescadores de homens. Então, que possamos estar aqui armados com a nossa espada espiritual. Para a gente poder, quem sabe um dia, salvar 3.000 pessoas. Eu imagino que cena linda que deve ter sido. Logo após Pentecoste, muitas pessoas ali de outras regiões vivenciando tudo aquilo. Que nós possamos vivenciar isso também. Nós possamos vivenciar um período como esse, onde o Espírito de Deus desceu sobre a terra, batizando ali várias pessoas, onde vimos ali 3.000 pessoas se convertendo, que possamos viver período onde mais pessoas ainda se convertam para a honra e para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Eu espero que essa palavra edifique a sua vida, abençoe a sua vida e queira trazer essa transformação. Por mais que seja um processo mais lento ou que seja um processo mais rápido, que você se submeta a esse processo de transformação que somente o Espírito Santo faz em nossas vidas. Talvez você esteja aí tentando e não está conseguindo, é porque você está tentando com a sua força. E eu te convido hoje a deixar o Senhor fazer essa transformação na sua vida. Você vai ver que, por mais que doa, porque tem dia que dói, às vezes é doloroso a gente largar aquilo, às vezes é doloroso a gente abandonar certos ambientes, às vezes é doloroso perder, é doloroso, mas o que o Senhor tem pra gente é tão bom que você não vai mais lembrar das coisas do passado, porque o que você vai viver com o Senhor é magnífico. Eu outro dia vi uma pregação que dizia que tudo que nós temos sem Jesus um dia acaba. Seja um corpo perfeito, seja um relacionamento, seja dinheiro, seja um carro, tudo isso um dia acaba. Tudo que nós temos sem Jesus acaba. Mas aquilo que nós temos com Jesus supera tudo isso. E a recompensa que Jesus nos dá, então, que é a vida eterna, eu não tenho nem palavras para falar. Então, meus irmãos, é isso que o Senhor colocou no meu coração hoje. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que a graça, que a paz de Cristo seja sobre cada um de vocês, sobre cada um de seus familiares, sobre o seu lar. Que você tenha aí um restante de semana abençoado na presença do Senhor e que você permita, que você abra as portas do seu coração para o Senhor entrar, porque Ele não invade. Então, que você possa permitir a entrada do Senhor na sua vida, que você possa permitir que o Espírito Santo habite dentro de você, para você viver essa transformação que Pedro viveu e para você viver o propósito, o chamado de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço a todos vocês.